Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio de hoje, número 185. Não perca a conta, Chico Firman. Michel, você é sensacional fazendo essa abertura do Cinema na Varanda. 185 é muito episódio, gente. As pessoas não sei como estão aguentando a gente depois de tanta semana. Mas elas estão aqui com a gente, Thiago. Ouvindo pela terceira semana seguida, nós relembramos o ano de 1999. Eu acho que vale. Que tal mais um? Olha... Vamos relembrar que nós já fechamos a trilogia hoje, depois de fazer um raio-x das maiores bilheterias, dos filmes mais clássicos, dos cults e filmes alternativos, dos filmes estrangeiros. Do Oscar, da Palma de Ouro em Cannes, de tudo, festivais. Comédias românticas, coisa que hoje já quase não existe. Falamos de filmes desde Clube da Luta e Bom Trabalho, até Star Wars. Tem de tudo. Ainda faltou um monte, né? O Mundo de Andy, Três Reis, O Meu Amor, Mesma Chuva. Tem uma lista gigante, mas a gente escolheu os filmes que a gente mais se interessava. E hoje vamos fechar essa saga com o nosso top 10 do ano de 1999 e também aquela discussão sobre Magnolia tão prometida e aguardada pelos varandeiros. Certo, Chico? Bom, então é do 10 pro 1, é isso? Tá liberado, faz como você quiser. Vamos relembrar aí quais são os grandes filmes. Meu 10º filme é um filme que a gente não falou aqui. Teve filme que a gente não falou depois de 2 episódios inteiros. Teve. Você falou aí, Três Reis. Mais não de falou, 30 filmes falados. O filme que a gente não falou foi o Zona de Conflito do Tim Roth. O único filme que ele fez como diretor, que é um filme muito pesado, duro, sobre uma família e que tem vários segredos ali pesados. Acho um belo filme, não sei o que eu pensaria nele hoje, mas enfim. Eu nunca vi esse filme. É bem legal. Meu nono filme é o Moloch, que a gente falou, do Alexander Sokurov, sobre o Hitler, né? O 8º é o Informante, do Michael Mann. O 7º, De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick. O 6º é História Real, do David Lynch. O 5º é O Verão Feliz, do Takeshi Kitano. O 4º, Rosetta, dos Irmãos Dardenne. O 3º, Fim de Caso, do Neil Jordan. Em segundo, Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Almodóvar. E em primeiro, Bom Trabalho, da Claire Denis. Bom Trabalho da Claire Denis. Temos um filme dirigido pela Claire Denis em primeiro lugar. Cris, agora é sua vez. O meu ficou em 10º, Nenhum a Menos. 9º, De Olhos Bem Fechados. 8º, Meninos Não Choram. 7º, Quero Ser John Malkovich. 6º, Virgens Suicidas. 5º, Magnolia, que vamos falar aqui. 4º, Matrix. 3º, Sexto Sentido. 2º, Um Lugar Chamado Notting Hill. 1º, Tudo Sobre Minha Mãe. Aê. Sou eu agora, Michel? Então, a minha lista eu tentei fazer um mix entre filmes que eu gosto muito... Mas você não filmes gosta nada. Que eu não gosto nada. Não, brincadeira. E filmes que eu acho que foram... É o diferentão, né, É diferencial. Tem tudo, tem filme bom, filme ruim, tem pra todo mundo. Bohemian Rhapsody aqui e Rocketman não é desse ano, hein? Não. Mas deve ter alguma música de Vocês 99. não deixam eu terminar. Ô, povo chato dessa varanda. Filmes que eu gosto muito e filmes que eu acho que marcaram, são muito influentes e que eu gosto também. Mas tá, vamos lá. Muito bem. 10º lugar, é um filme que eu acho que é muito influente, também gosto. Porque o que acontece, Chico, rapidinho explicando, é que eu não lembro de muitos desses filmes nos detalhes que eu queria lembrar, porque eu não revi esses filmes há muito tempo. O Magnolia eu revi pra esse episódio, mas, por exemplo, o que tá em 10º lugar, Bruxa de Blair, eu vi há 20 anos. Não revi desde então. E eu lembro mais ou menos do filme. Foi um filme marcante. Mas eu queria ter revisto pra saber se ele estaria em 10º ou em 8º, ou mas não sabe entraria que é o na barato lista. das listas? É que você pode refazer Chico, na semana que vem. Eu sei. Então, 10º lugar, Bruxa de Blair. 9º lugar, O Bom Trabalho. 8º lugar, Tudo Sobre Minha Mãe. 7º, História Real. 6º lugar, Rosetta. 5º, O Vento Nos Levará. 4º, Existence, do David Cronenberg. 3º, Audição, do Takashi Miike. 2º, De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. E em primeiro lugar, Matrix. Muito bem. Essa é a minha lista. Olha que pop esse menino. Thiago Quer dizer, que pop mais ou menos, né? Não, é cult. Ele começou a dar uns golpinhos a partir do 5º, né? Do 5º foi só cultão. Aí chega no primeiro, Matrix. Esse é o Thiago, de 20 anos. E agora eu quero saber do Michel Simões. Meu top 10 tem em 10º lugar o Sexto Sentido. 9º colocado, O Informante. 8º, Matrix. 7º, História Real. 6º, Rosetta. 5º, De Olhos Bem Fechados. 4º, Moloch. 3º, Tudo Sobre Minha Mãe. 2º, O Vento Nos Levará. E o primeiro, o filme tema de hoje, Magnolia. Que durante muito tempo
foi o seu filme favorito. Ele ainda é um dos meus filmes favoritos. Mas foi o número 1, foi? Sim, durante muito tempo foi o número 1 até eu assistir um filme chamado Persona. Aí ele virou número 2. Aí caiu e depois eu vi outros que também. Aí caiu pra substituíram. 3, 4. Por aí. Hoje em dia ele enfim. tá mais ou menos 97. Centésimo. Na posição Centésimo. 154. Não, mas isso é uma coisa curiosa, né? A gente que vê muito filme e que faz lista, que gosta de fazer lista, isso é uma coisa curiosa, porque os filmes vão ganhando pesos diferentes pra gente a partir do momento que sua mente vai se abrindo, você vai vendo Descobrir outras coisas, outras né? coisas, vendo filmes que... Tem filmes que você vê hoje que você... o seu primeiro contato com eles e ele já entra como um dos favoritos, porque é um filme que mexe com você, que você... Nossa, o impacto é tão grande que as coisas mudam mesmo. Eu que comecei a considerar, sei lá, como cinéfilo, quando eu comecei a escrever pro blog, o Magnolia foi um dos primeiros filmes. Então, tipo, foi aquele Que dos ficou, primeiros né? impactos que ficou. E depois de anos eu fui vendo outras coisas que me marcaram de outras maneiras. Mas Magnolia é um filme que eu voltei muitas e muitas vezes. Deve ser... eu acho que o filme que eu mais vi na vida foi Duro de Matar, porque eu vi muitas vezes quando criança. Mas de adulto, provavelmente Magnolia é o filme que eu mais revi, com certeza. Legal. E só pra finalizar com chave de ouro, o filme mais votado, ou o contrário, sempre faz do fim pro começo, né? O quinto colocado na nossa votação com 3 votos ficou História Real. Em quarto lugar ficou Rosetta, dos Irmãos Dardenne. Terceiro, Matrix. Segundo, De Olhos Bem Fechados. E o primeiro ficou Tudo Sobre Minha Mãe, Almodóvar, com 4 votos. Esse é o nosso top 5 da É o nosso varanda top 5 do da ano. varanda, Peraí, exatamente. repete aí que eu agora me perdi. Tudo Eu Sobre tava Minha achando Mãe que era e De a Olhos votação. Bem Era o grande Fechados. momento pro Chico e você deixou passar. Ele não tá prestando Não. atenção. Chico, você vai ter que ouvir depois o podcast. Pô, fala cinemanavaranda.com. Almodóvar e Kubrick foram os dois que tiveram 4 votos. Nós 4 votamos. Ok. E estão aqui na liderança. Depois Matrix, Rosetta e História Real. Temos Legal. Lynch, Dardenne e Wachowski. Eu tinha confundido com a votação que a gente fez pra eleger o filme que a gente Ah, falaria, sim, sim. que a gente deixou os leitores. Os leitores é ótimo. Leitores do blog. Os louvintes. O Chico foi Os louvintes. pego por né? esse bichinho. Né? Vamos encerrar no 99 então com Magnolia? Vamos. Encerrar com chave de ouro, Cris? Opa. Bom, primeiro, só relembrar que nós falamos no episódio 115, O Diabo Veste a Amada. Maravilhoso. Títulos maravilhosos. Sobre Trama Fantasma. E aí, relembramos um pouquinho da carreira do Paul Thomas Anderson. Magnolia, que foi o filme vencedor do Urso de Ouro nos anos 2000, em Urso de Ouro de Berlim. Ele teve 4 indicações ao Oscar, melhor ator coadjuvante para Tom Cruise, melhor roteiro original, melhor canção original e sei lá. e alguma coisa que no Montagem. copia e cola eu apaguei. Dirigido pelo Paul Thomas Anderson, que tem 48 anos, californiano. Ele é o terceiro de 9 filhos. Dirigiu... O primeiro filme dele, Jogada de Risco, apareceu na O Sertão Regado de Cannes. Então ele, desde o Ele é o começo... terceiro de 9 filmes. Filhos. Que é Ele tem 8 irmãos. E Você trouxe essa curiosidade, eu achei curioso. Eu achei super curioso. Tem outra curiosidade? E sobre ele? Magnolia. Não, só trouxe essa, porque eu Deixa eu dar outras. outra. Magnolia é o terceiro de De 9 9 filmes. filmes. Não sei se são 9, não sei se Ainda são. Olha que legal. Olha que curioso. Então Magnolia representa ele da dentro família. do filme Foram só da 3 família. indicações ao Oscar, tá? 3, Foram as então. 3 que você Magnolia é 91. dele na família de filmes dele. Que tá mágico esse episódio, viu? Tá fantasia real, né? Falei fantasia real Fantasia sobre real. Rocketman, estamos aqui agora criando. O que você acha do cinema de Paul Thomas Anderson? É um dos cineastas que me empolga sempre. Eu sempre tô muito na expectativa de ver os filmes dele. Eu acho que é um cineasta que tem uns projetos muito pessoais, né? Mesmo quando ele pega umas coisas mais épicas, sabe? Ele sempre imprime as coisas que interessam a ele no filme, o universo dele. Eu acho que os filmes conversam entre si, né? É um cineasta que eu gosto bastante de acompanhar. Cris, você se identifica mais com o Paul Thomas Anderson ou com a Maya Rudolph? A esposa Provavelmente com a mulher dele. Né? dele? O que você tem a falar sobre ele? Olha, eu também gosto dessa pegada dele, mas o que eu acho interessante sempre é essa pegada autoral e de temas tão diversos, assim. Ele vai para coisas que você não imagina que ele iria fazer, assim. Isso que eu acho que é o mais interessante. Thiago, ele dirigiu, só pra relembrar, filmes como Mestre, Vício Inerente, Sangue Negro, o Punk Drunk Love, que chama, Embriagado de Amor, Bug Nights, acho que são, e Trama Fantasma, acho que são
Falei quase todos, né? Sim. Eu gosto. Faltou o Junun, provavelmente. Eu gosto muito do Paul Thomas Anderson. Acho que você esqueceu o Vício Inerente, que é o filme que todo mundo esquece quando vai falar do Paul Thomas eu Anderson. falei. Você falou? Ah, então você não esqueceu. Eu falei o Junun porque Junun. acho que só eu vi no Brasil o Junun, então, provavelmente. foi esse. Eu já, no episódio O Diabo Veste a Amada, eu falei que eu admiro muito o Paul Thomas Anderson porque ele é um diretor meio que a moda antiga no sentido de querer ser um grande autor e colocar a Lidar com marca grandes temas. nos filmes dele, lidar com grandes temas, fazer filmes sobre o poder, a morte, o amor e o poder, enfim, sobre grandes temas. A música na sombra. Enfim. O ritmo no olhar. E isso eu admiro. Muitas vezes eu acho que passa um pouco da conta e a ambição dos filmes vai muito além do que ele consegue fazer, mas mesmo assim eu admiro, gosto de acompanhar, e alguns dos filmes dele para mim criam para mim uma conexão enorme. O exemplo principal é O Mestre, que foi um filme que eu saí do cinema arrasado, me identifiquei totalmente com o que ele estava contando, via aquela parábola do filme na minha vida, na vida das pessoas que eu conheci. Enfim, foi uma experiência de entrega absoluta e recompensa total. Enfim, O Mestre, pra mim. Mas eu imagino que isso aconteça com outros filmes dele para outras pessoas, porque são filmes muito intensos e ambiciosos. Eu acho ele um cinema muito complexo. Eu sou fã do Paul Thomas Anderson de carteirinha. O Mestre, Trama Fantasma e Magnolia pra mim são 3 dos melhores filmes dos últimos 20 anos. Talvez deve ser o meu diretor americano favorito da atualidade. E o Chris? Oi? O Chris Nolan. Nem se compara, não, nem se compara. Just kidding. O Nolan, eu acho que ele lida bem com o público com quem ele fala, mas o Paul Thomas Anderson vai fundo. Eu gosto muito dessa coisa dele ser cinema complexo, ao mesmo tempo eclético. Então ele faz um filme como Sangue Negro e O Mestre, 2 filmes ultra complexos, depois vai fazer um Vício Inerente, que é uma pegada totalmente diferente, um noir, de um livro quase inadaptável que era considerado. Quer dizer, ele tá sempre, de alguma forma, se provocando, tentando fazer algo inesperado. Então eu realmente mergulho no cinema de Paul Thomas Anderson. Vamos pra sinopse? Poder entrar de vez em Magnolia? Quantos nomes eu vou ter que falar? 0. Ah. Durante 24 horas acompanhamos momentos cruciais na vida de um grupo de personagens que estão nos arredores da rua Magnolia em Los Angeles. Abandono, casamentos e traições, incesto, doenças terminais, drogas, solidão, amor, ressentimento e outras mágoas familiares. Tudo se interligado por um programa de TV com mais de 30 anos no ar. Thiago Faria. Olha, você resumiu, foi um resumo bem resumido de um filme 3 que horas e 8 é minutos. todo ali bem amplo, espaçoso. Tiago, esse resumo ele já tem há 30 anos praticamente, né? O filme tem 20 anos, ele já tem o resumo há 30 anos. Lendo sobre o filme um pouquinho, eu vi que a história do filme conta muito sobre o resultado mesmo, porque era uma época em que o Paul Thomas Anderson estava saindo de um grande sucesso, o Boogie Nights, que virou um filme cult, a surpresa, muitos não esperavam dele esse filme. Eu lembro que eu vi na época o Boogie Nights e não me impressionou tanto, talvez eu tenha que rever, porque eu acabei vendo referências muito imediatas no filme que me afastaram um pouco dele. Eu achei muito parecido com o cinema que o Tarantino, por exemplo, estava fazendo, com o cinema que o Scorsese fazia. Então, talvez hoje, revendo hoje o Boogie Nights, eu vá conseguir apreciar o filme sem essa proximidade toda com filmes parecidos. Mas não é tanto não, viu? Não, né? Então, mas ele foi muito elogiado, as pessoas gostaram muito, e o estúdio... Que é o segundo filme dele. Que é o segundo filme dele. E o estúdio do Boogie Nights, a New Line, eles decidiram dar carta branca pro Paul Thomas Anderson fazer o filme que ele bem entendesse. Deram dinheiro, carta branca, não exigiram nem ver o corte final do filme. Olha, isso é um privilégio que pouquíssimos diretores têm. Você pode fazer o filme que você quiser e não mostrar nem o resultado para o estúdio. Então, Paul Thomas Anderson, na época, nas entrevistas, ele falava que era uma chance que ele jamais teria. Então ele decidiu aproveitar essa chance da melhor maneira, fazendo o filme mais louco que ele tinha na cabeça. O Magnolia foi todo criado a partir de impressões que ele tinha, ideias que apareciam de projetos anteriores. Enfim, ele fez ali
uma costura de um novelo de ideias, influências, e nasceu o filme daí. Eu não sei, talvez seja o filme que ele fez com mais liberdade em todos os sentidos. Ele estava ali com todo o aval do estúdio, da crítica, do público de cinema mais indie, e era o momento da consagração dele. Começo da carreira, até por conta do Boogie Nights e por ele ter sido assistente de direção do Robert Altman, ele estava meio que ficando marcado por filme mosaico, podemos dizer assim. Várias histórias que se intercruzam, como o Boogie Nights faz, como o Robert Altman ficou marcado, né? Mas acho que o Magnolia usa essa estrutura, mas ele não fica só nisso, né? Eu acho que tem uma semelhança grande com esses filmes dos anos 90 do Robert Altman. O Shortcuts, principalmente. O Jogador também tem alguma, mas o Jogador é mais específico, né? Um filme mais específico. O Shortcuts eu acho que tem bastante a ver com o Magnolia. Mas eu acho que o Paul Thomas Anderson tem a sua assinatura, tem os temas que interessam a ele, que são diferentes do Robert Altman. E eu acho que, ao contrário do Altman, que pra mim sempre foi um diretor que trabalhava numa coisa mais quase... a vida como ela é, sabe? A vida como a vida, assim, eu acho que o Paul Thomas... Eu acho que é tão diferente um do outro. É um diretor mais ambicioso mesmo. Ele quer ter temas mais sérios, mais profundos, e o Magnolia acho que é o exemplo disso, assim, principalmente em relação ao cinema do Altman. Eu acho que é um diretor que ele quer que as histórias se casem de uma maneira mais... épica no bom sentido, mas importante, assim. Eu acho que tem uma mensagem que circula ali de uma certa maneira. Então isso acho que diferencia os dois estilos. O Thiago, as canções da Eminem estão muito presentes e de alguma forma tem um pouco da ideia do filme também surge dessas canções, né? Você vê alguma relação tão umbilical como eu tô colocando? Sim, ele diz que foi uma das inspirações pro filme mesmo, pra origem do projeto. Ele fala que antes de começar a filmar, ele já tinha algumas cenas do filme na cabeça. A atriz que faz a enfermeira do filme sorrindo, então ele tinha essa cena na cabeça. A cena da música Wise Up, da Eminem, com os personagens cantando. Enfim, ele construiu algumas imagens e jogou aquilo ali depois no resultado. Jogou não, foi costurando tudo, que assim nascem vários projetos. Não dá pra dizer também que é um filme desencontrado. Pelo contrário, ele é muito engenhoso no que ele quer fazer. Tem um lado misterioso ali no filme, que um tom que ele dá como se ele estivesse levando aquelas tramas de pessoas comuns a um sentido mais metafísico, enfim. Que é algo que o Robert Altman, aí eu concordo com o Chico, ele não costumava ter muito interesse por isso. O Shortcuts é um filme que eu adoro, eu não revi, e eu lembro que eu vi no cinema e amei o filme. Eu tenho um certo preconceito com filmes que usam essas tramas com histórias que se cruzam, porque viram um clichê e que num determinado momento do cinema, mais ou menos nesse período do Magnolia, todo mundo queria fazer filmes assim, e depois o Iñárritu banalizou por completo esse formato, fazendo com que as vidas se encontrassem meio que aos trancos e barrancos. Ele cancelou a relevância desse tipo de filme, porque assim... Acho que o Beauty foi o final, né? Não vamos fazer mais filmes assim. É que é aquela coisa, é mais fácil você criar um filme envolvente e ágil quando você tem várias micronarrativas que vão se encontrar, e aí você pode criar 10 clímaxes dentro do filme. Então, a experiência de assistir pode ser parecida com a de ver um episódio de novela, que você tem várias tramas, vários personagens, e as tramas vão se alternando, você tem picos de emoções, de dramas, e aquilo vai prendendo sua atenção. Só que é um recurso que é banal, né? Se você repetir várias vezes sem propósito. O que eu vejo no Magnolia é que o Paul Thomas Anderson ele parte desse formato das histórias que se cruzam, mas ele quis fazer um filme meio que sobre um sentimento que se cruza e que une aqueles personagens. É algo um pouco difícil de mostrar fisicamente. Algo com relação a sentimento que está presente em todas as histórias? Por exemplo, eu acho que é um filme basicamente sobre perdão, sobre ressentimento.
claro, sobre crises familiares, mas eu acho que ressentimento tá ali em todos os personagens. Eles estão ressentidos de todas as formas. Então, desde a mulher infiel que está ressentida por não ter sido correta com o marido, até pelo cara que está à beira da morte, ressentido por ter abandonado o filho ressentido por que o pai o abandonou. Então, o menino gêniozinho ressentido porque o pai o pressiona. Eu vejo isso dialogando e como vocês estavam comentando, o filme começa com ele apresentando os personagens e aí, claro, essa ideia de várias histórias, seriam basicamente 9 personagens centrais, te dá muito dinamismo para você contar, mas o filme vai criando camadas, eu vou dizer que são camadas de elevando a temperatura das histórias e vai chegando num ponto onde você fala, onde vai acabar? Essa panela de pressão vai explodir. E aí depois a gente fala, mas o que acontece pra que... Exatamente, então. O que acontece pra chegar num final diferente do que seria simplesmente, sei lá, um atirador metralhando pra todo mundo. Coisa que eu fosse acho explosiva. que... Você falou do ressentimento, eu acho que realmente ele tá presente em tudo, mas pra mim, o sentimento principal que une aqueles personagens é a solidão. Eu acho que todos eles são muito solitários, mesmo estando com alguém do lado. De várias maneiras, e eu acho que estar sozinho, a consciência do estar sozinho é que faz que todo esse mal-estar desperte em cada um deles. E como a gente falou no primeiro episódio dessa série, semanas atrás, o Magnolia talvez seja o filme que mais apresenta essa história desse mal-estar contemporâneo, do final do milênio, dessa transição, o que vem aí, o que é que vai ser, que mundo é que a gente vai encontrar. Eu acho que o Magnolia talvez seja o filme que mais tenta capturar esse sentimento. mazela humana desse sentimento. Esse sentimento. Eu revi o filme essa semana e eu não revi o filme há muito tempo. Eu não lembro, eu acho que eu vi no cinema, mas eu não lembro se eu vi. Acho que eu vi mais uma vez em casa e tal, mas foi mais ou menos perto do cinema. Então eu não vi o filme, sei lá, uns 15 anos pelo menos. Eu confesso que fiquei menos impactado com o filme dessa vez. Ainda acho que é um filme muito, muito bom e muito relevante e que tem coisas que eu adoro. Mas eu achei que a estrutura... Talvez, eu acho que isso tem a ver. Essa estrutura das histórias paralelas é um tipo de filme que hoje não me interessa mais tanto. Eu acho que existe uma fórmula de alguma maneira. Talvez a melhor, o Paul Thomas Anderson faça a melhor fórmula possível, não sei. Mas, não sei, eu sempre acho que tem um efeito muito imediato, né? De casar uma história com a outra e tal. Eu acho que as coisas ficam mais fáceis de você se arrumar. Mas eu ainda fico muito impactado com várias cenas do filme, com várias atuações ali. É um filme de elenco, então podia ser muito irregular, mas o elenco todo está muito bem. Acho que todos os atores estão muito bem. Eu não gostava... Isso foi o contrário na minha revisão. Eu não gostava nada da interpretação do Tom Cruise. Achava exagerada e tal, mas na revisão eu achei que era para ser daquele jeito. Era para ser excessivo, era para ser... eu acho que funcionou bem, eu acho que é o grande momento. Você lembra que a gente conversou sobre o grande momento que você falou, é Magnolia? Eu falei, Magnolia eu não gosto muito. Agora eu acho, realmente é o grande momento dele. Mas para mim, o Oscar mais roubado da história dos anos 90 foi o Julianne Moore, cara. O Julianne Moore é maravilhosa nesse filme. Cris, o que você tem a dizer sobre Magnolia? Antes que eu lembre que eu choro 2 cenas toda vez que eu vejo da Julianne Moore na farmácia. Não, eu concordo em falar com o advogado, eu choro toda vez. Eu concordo muito com o Chico, que eu acho que é um filme de grandes atuações, assim, né? De grandes cenas, principalmente, e de grandes atuações. E acho que a gente estava falando aqui De Olhos Bem Fechados, deve ter sido talvez o último grande momento aí, um dos últimos aí, em que o Tom Cruise brigou de verdade pelo Oscar, faz 20 anos já. Depois ele desistiu, foi só fazer filme de ação. Teve Trovão Tropical. Teve. Acho que foi um ano assim em que ele tava ali pedindo. E é uma atuação maravilhosa, como não iríamos ver muito depois. Verdade. E aí, Thiago? Então, como o Chico, eu já não via o filme há muito tempo. E eu acho que eu nunca revi. Eu vi há 20 anos. E agora eu revi pra gravar o podcast. E eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu adorei o filme. As expectativas não eram
tão elevadas assim, porque o Bug Nights não era um filme que eu gostava tanto. Era um filme muito admirado, mas eu não gostava tanto assim. Então eu fui ver o Magnolia. Eu fui ver o Magnolia sem tantas expectativas. Eu gosto do Bug Nights. E na época eu adorei o filme, adorei. Eu lembro que eu coloquei na minha listinha de melhores do ano. Também. Enfim, acho que essa coisa que impressiona muito o cinéfilo novo é a ambição, né? Quando você vê o filme que é longo, filme de 3 horas. Eu tive uma fase na vida que eu só achava que eram muito bons os filmes muito longos. Então, VHS duplo, seu lugar. eu ficava lá, vindo Até o Fim do Mundo, do Wim Wenders. Enfim, os filmes longos. E esse tem isso, esse porte de um filme que quer ser muito admirado, quer ser muito levado a sério, né? E foi engraçado que eu recentemente li uma entrevista que o Paul Thomas Anderson fez com fãs, quando ele estava lançando o Trama Fantasma, e a pergunta era se ele pudesse ter voltado à época em que fez Magnolia, o que ele teria mudado, né? E a resposta dele foi: eu teria esfriado a minha cabeça e dito pra mim mesmo, corte 20 minutos desse filme. Porque ele achou que no final o filme ficou um pouco longo. Na época que eu vi, eu discordaria completamente. Agora eu revi e eu concordo com ele. Eu achei o filme um pouco longo. Eu acho que ele teria ainda mais impacto se tivesse sido um pouco mais enxuto, né? Um pouco mais se você pensar que tem uns 10 minutos ali. Só de prefácio o que vem depois, que culmina num algo importante, né? O que eu acho legal no filme é isso, ele entrecruza sentimentos e não tanto tramas e coincidências forçadas. A coincidência é um dos temas do filme, então isso alivia um pouco o que seria forçado no roteiro. Outro tema muito forte é a relação entre pai e filho. O filme tem várias tramas em que os pais submetem as crianças a situações de trauma ou de abusos e aquilo acaba exploração, né? E aquilo acaba propagando no decorrer do tempo. Tem uma frase no filme que acho que o narrador fala perto do final, que é: por mais que você não dê a mínima pro passado, o passado dá a mínima para você, então o passado não vai te abandonar. Acho que o filme é muito o que mais senti agora na revisão do Magnolia é como é um filme sobre, por mais que você tente se livrar do que a vida trouxe para você, do que você viveu, do que foram suas experiências, as experiências não vão te abandonar e vão deixar uma marca que você vai ter que aprender a lidar com essas marcas, com essas cicatrizes durante a vida. Acho que o filme hoje me marca mais por causa disso do que por essa história de solidão e tudo mais. Tem até um personagem que seria os únicos personagens positivos do filme, porque o filme é um vendaval de tragédias, né, praticamente. Ladeira abaixo. Os personagens positivos são o policial e a enfermeira que se encontram. O enfermeiro, né? O Philip Seymour Hoffman. Então, o enfermeiro, mas tem um casal do filme que se encontra e eles começam a viver finalmente uma relação. Ela é filha do apresentador. Filha do apresentador. Que vão viver uma relação que pode ser saudável no meio de tanta desconexão e tanta solidão. São personagens que hoje eu vejo com um pouco de incômodo. Eu acho que são muito ingênuos, são muito bobinhos, são quase personagens de conto de fadas ali perdidos no meio do filme. Ali eu vejo um pouco, até um quê de ingenuidade do Paul Thomas Anderson, que fez esse filme com 28 anos de idade. Então eu vejo um diretor de 28 anos de idade fazendo esses personagens. E eu acho que ele evoluiu muito desde então na construção de personagens. São personagens muito mais complexos do que um policial bobinho que vai encontrar uma mulher que tá lá carente, solitária e tal, e os dois vão criar uma conexão. Enfim, acho que o filme cria algumas... O filme cria alguns caminhos fáceis. Eu te entendo, mas eu acho curioso isso, a gente enxergar o quanto ele evoluiu na visão das pessoas, né? Porque, por exemplo, esse personagem do policial, eu sempre também achei ele o menos interessante. Até a garota eu acho interessante até pela história que ela tem, questão com o pai. Mas ele eu sempre achei menos interessante. Mas, por outro lado, ele faz esse papel desse bom samaritano. E ele é tão bom, e a partir do momento que a coisa que ele mais se agarra, que é a maior bengala dele, ele perde, que é a arma. E aí ele fica arrasado, tipo, o mundo acaba pra ele até que ele possa tentar restabelecer aquilo, como se fosse... sei lá, uma pessoa com dificuldade de locomoção sem cadeira de rodas, assim, ele fica sem eira nem beira, então é como se toda aquela bondade dele, aquela coisa ingênua, mas ao mesmo tempo solitária, fosse
destruída por conta de uma arma, que é a coisa mais violenta que pode existir, né? Então, mesmo nessa ingenuidade toda, eu vejo coisas mais bem elaboradas ali na ideia. E eu acho assim, interessante também, não só as construções dos personagens, como a forma como o Paul Thomas Anderson faz a narração do filme. Então, ele tem 2 planos de sequências, por exemplo, que são interessantíssimos. Tem um super longo, mostrando dentro do estúdio de TV, como é acelerado, aquele desespero de colocar no ar, e um outro totalmente lento, com música do Supertramp, quando o personagem, que é o antigo garoto prodígio, entra no bar e dá aquela 360 graus no bar e mostra, até culminar no sorriso do barman, que tem um aparelho, que ele é apaixonado e que é a vida dele, e é um personagem todo complexado, todo cheio de problemas. Então, quer dizer, aí em 2 detalhes faz o mesmo tipo de cena, com travelings, e uma com ritmo acelerado, outra com ritmo lento, ligado na música. Então pra mim, ele vai fazendo 1000 construções ali, cenas que tem cortes muito rápidos, outras que tem planos muito fechados. Ele vai brincando com a linguagem narrativa e fazendo com que o filme dialogue muito bem com isso, não fosse assim ali, sabe, gratuito. Tá ali combinando. Então eu vou meio que sendo guiado por como ele tá contando aquelas histórias. Eu gosto também de como ele sei lá, passa de uma cena para outra, quando ele sobrepõe as cenas, a construção de cada historinha ali. Tem cena que mostra um personagem, mas tá com a fala do personagem anterior ainda, pra ganhar exatamente. dinamismo. Assim, eu acho a montagem muito, muito boa, assim. Mas a cena do William H. Macy, eu acho, se não fosse o Supertramp, que eu acho ótima essa música e tal, mano, ele é muito chato, é o personagem mais chato do filme. Ele sim. Ele é chato. Pelo amor de Deus, podia cortar esse pessoal. Olha os 20 minutos aí, ó. 20 minutos que poderiam ter Podia caído. ter tirado, porque não faz falta nenhuma. Mas ele é reflexo do menino novo, Mas né? acho que o menino que o sobrevive menino novo sem ele. O que o menino novo pode se tornar. O filme quase cria, como o filme cria esses espelhos, né? Mas, enfim, eu gosto muito, eu acho que o filme ele é bem envolvente, porque ele consegue manter um ritmo, ainda que seja um filme longo e tudo mais. As tramas funcionam mais como uma sinfonia, né? Que cada trama vai se complementando a outra e ele vai criando um ritmo. Ele disse que se inspirou naquela música dos Beatles, A Day in the Life, para fazer o filme, e não só no fato de que a música é um dia na vida dos personagens e conta várias historinhas, como se fosse uma leitura de uma página de jornal, mas também pelo ritmo da música, que a música tem picos e vales, e ele quis fazer um filme que também se movimentasse assim, com clímaxes e momentos um pouco mais tranquilos, e na duração toda tivesse altos e baixos. E acho que ele consegue, cria um ritmo que é envolvente, sim. Sinfonia mesmo. Exato. Né? Mas hoje eu vejo o filme como um retrato de um momento na carreira do Paul Thomas Anderson que realmente ele se achava o King of the World, sabe? O dono do mundo do cinema. Ele era muito jovem ainda. E esse foi o filme que retrata esse período. E realmente é um filme excessivo, mas também um filme cheio de criatividade, um filme que mostrava muitas possibilidades que ele tinha ali na trajetória dele. Um filme que aposto que hoje ele vê como... Ele não faria Magnolia do jeito que ele fez. Acho que ele vê um filme de um diretor que queria abraçar o mundo com as pernas, né? E realmente é isso. Com as pernas. Você sabe que não Entendi, dá. entendi. E depois... Pilates, uma né? chave de pernas. Pilates. Imagina. É puro Pilates o filme. Mas acho que com o tempo ele foi fazendo filmes mais sob controle mesmo. Totalmente E eu controlado. acho que o cinema dele ficou mais sofisticado. Sim. Evoluiu mesmo, assim. Ele começou a ter filmes que são mais densos, que são mais... que eu acho que ele conseguiu... Tudo bem, você tem um Sangue Negro que eu adoro, eu acho muito bom, mas eu sei que é um filme muito afetado. Mas eu acho que ele tem fantasma, né? Mas o Mestre eu adoro, pra mim é o meu favorito. O seu também, né? O seu também não. Não, o seu é Magnolia. Mas os três estão ali, acho que cada dia eu posso o mudar. Mestre eu adoro, acho maravilhoso. Também fiquei super chocado quando eu vi o filme. Meu Deus, incrível, fantástico. E no Sangue Negro, no Mestre, no Trama Fantasma, você vê que ele tá trabalhando no outro nível, assim, um nível de, sabe, ele é tão talentoso
no mover de câmera, sabe? As escolhas ousadas que ele tem ali, na coisa sutil ali. Sutil dentro do grandioso, porque todos os filmes dele são grandiosos de certa maneira. Então eu acho que tem um diretor que tem uma evolução mesmo, assim. Eu acho que ele, inclusive, eu acho mais seguro ele fazendo esses filmes. Mas no Magnolia eu acho que já tem a semente toda do cinema dele tá ali. Já tem todas as características, já tem todas os temas de interesse. É um filme fiel que ele estaria se tornando depois. Com certeza, Sim, com certeza. E eu vejo em grandes diretores não só a capacidade de definir toda a atmosfera dos filmes que querem fazer, todo o conceito do filme, mas também saber o que ele não vai incluir e não precisa incluir naquele filme especificamente. No Magnolia eu sinto que o Paul Thomas Anderson quis incluir tudo que era possível incluir no filme. Então parece que ele não teve esse filtro para definir o que ele não poderia incluir. Então ele queria fazer um filme com a Amy Mann, a trilha da Amy Mann, ele inclui a trilha da Amy Mann em todas as cenas que ele conseguisse incluir, e coloca os personagens cantando Amy Mann. Queria fazer melodrama, tem melodrama. Queria um humor mais satírico, tem o personagem do Tom Cruise. Queria falar sobre infância perdida, tem infância perdida. Solidão, solidão. Depressão também tem depressão. Famílias partidas, tem famílias partidas. Tem Robert Altman, tem Cassavetes? Tem Cassavetes. Tem tudo. É como se ele pegasse e fizesse um Tudo mosaico. que eu gosto, vou colocar aqui. É um mosaico, É um filme mosaico, do que né? ele queria, do que ele sentia. Mas eu acho que com o tempo, eu vejo muito isso na carreira dele. Com o tempo, o diretor passa a pensar cada projeto como o projeto em si, como qual é o filme adequado a esse projeto. E é esse o filme que ele faz. E não o filme adequado a tudo, né? O filme onde cabe tudo. Acho que Magnolia é um pouco esse filme onde tudo coube e aí, revendo hoje com uma cabeça mais ranzinza do que a minha naquela época, eu consigo ver coisas que eu acho que talvez ele hoje não incluiria nesse filme. Principalmente quando as tramas vão chegando num ponto mais melodramático e mais exagerado e quando tudo precisa casar de um jeito apoteótico, eu acho que aí ele cruza as tramas de maneiras que me parecem meio grosseiras mesmo. Por exemplo, você colocar numa mesma cena, num programa de televisão, a mesma cena em que um personagem vai ter um colapso no palco ao vivo vai ser a cena em que o menininho vai fazer xixi na calça, sabe? Então assim, tudo explode de um jeito mesmo exagerado tempo, ao mesmo sim. tempo agora. Explode, E literalmente. pronto. Eu- Então eu- isso me incomoda na revisão. Eu entendo esse exagero, por outro lado, eu também compreendo por que ele fez isso, porque ele queria criar o momento de catarse, o momento de redenção. Sim. Cris, o episódio hoje chama-se Tá Chovendo Sapos. E Né? os varandeiros vão ficar muito irritados se nós não falarmos sobre a chuva de sapos. Eu acho que tem duas cenas que ele vai fazendo uma coisa do realismo cru, a verdade nua e crua, e aí a dos sapos é a mais evidente, e a cena em que as pessoas cantam em jogralzinho, né? Que é Wise essa Up. coisa de. O Wise Up, que é essa coisa de tirar um pouco o super realismo e cair numa coisa meio de fantasia, da coincidência, né? Do surreal, que é o que ele faz de brincadeira ali no começo, né? Naquela introdução do tiro, da coincidência e tal. Coisas Aí estranhas acontecem. Coisas estranhas acontecem. Aí ele retoma essa logística para quebrar um pouco o que o espectador tá vendo. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Mas eu concordo, assim, do pouco que eu revi agora, é uma quantidade avassaladora de temas a serem abordados, explorados e debatidos, assim. É um pouco overwhelming, vamos dizer assim. Essa é a palavra, Cris. Acho que você definiu. Overwhelming. Agora- É o cinema tudo muito pesado, é o né? cinema maximalista dele. Isso, Maximalista, exatamente, é tudo muito pesado. O- E aí, essas cenas vêm pra dar uma quebrada, eu acho. É engraçado que a chuva de sapos, na minha memória de 15 anos você vê o filme, era uma cena que eu achava meio legal e tal, mas assim, eu achava meio ok, beleza, ele fez uma brincadeira Não e tem nada de virou a brincadeira grande ali, né? cena, e todo mundo só lembra dessa cena. Eu até falei em algum momento aqui que eu gostava mais da cena da Julianne Moore na farmácia, que eu acho ótima mesmo, muito boa e tal. Mas eu revendo o filme, eu não lembrava da cena da chuva de sapos do jeito que ela é. Ela é muito mais
pesada, mais forte, ela é sanguinolenta. Isso que eu ia falar, inclusive pesada mesmo, né? Porque ela vai pra mesmo. cima dos São carros, pesados, são parece gordos. Eu queria até ler, não deu tempo, né? De ler como é que ele fez essa cena, porque realmente, assim, ele é muito boa a cena. É muito boa. Parece que ele usou bastante sapo de borracha, tipo 7.000 sapos de borracha, mais CGI e vambora. Mas acho que ele usou Muito bastante. bem. Eu também Então, gostei muito da cena na revisão, Chico. Na revisão, Achei eu uma acho- cena violenta, né? Muito violenta, agressiva. né? menos... Aquele monte de sangue, de sapo no carro, Não, né? isso eu não lembrava que tinha isso tudo. E eu achei que casou muito pra ali. Aí foi um momento. Deixa eu dar um Deus Ex Machina aqui e jogar esse sapo aqui para o pessoal cair na real. Mas é isso, né? O filme começa com, como a Cris comentou, 3 historinhas falando sobre como coisas estranhas acontecem, e depois entra nos dramas de todas essas histórias que se cruzam, e você fica se perguntando que raios tinha aquelas 3 historinhas branca e preta no começo, até o filme elevando a temperatura, quando tá todo mundo à beira do precipício, cai uma chuva de sapos, que é a redenção, e cada personagem encontra seu caminho, seja ele feliz ou infeliz. Que leitura você tem da chuva de sapos? Porque hoje em dia na internet já é bem conhecido que o filme tem pequenos números jogados que conectariam com a Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 8, versículo 2, que fala: se recusas, infestarei de rãs todo o seu território. Que é uma parte sobre a redenção do povo de Israel durante a fase das 7 pragas, né? 7 pragas? 10 pragas? Do Egito, 7 pragas. Exatamente. É essa a leitura que vocês também fazem? Na verdade, eu tento não fica fazer meio essas abstrato? leituras grandiosas, porque eu acho que pra mim a cena funciona muito melhor se você pensar realmente como um vou acabar com esse negócio aqui, vou parar, tal. Pode até talvez seja a mesma leitura da Bíblia, mas não quero pensar em Bíblia não. Eu prefiro ver como um momento em que ele quer botar algo fantasioso, surrealista, no meio de uma narrativa que tá muito pesada. Mas se você perceber, que tem um sapo que cai exatamente numa mão que tá segurando uma arma, sabe? Eu vejo mais do que uma simples coincidência de uma fantasia. Eu vejo mesmo como uma coisa... Deixa eu consertar esses caminhos que estão meio errados. Quase como se fosse uma mão divina que está olhando tudo que está acontecendo e falar: eu preciso fazer alguma coisa, que essa rua magnária está pegando fogo. Hoje eu preciso acalmar. E os personagens todos se acalmam dali, né? Claro que tem alguns falecimentos, né? Até de personagens secundários, digamos assim. Umas né? coisas acontecem, né? Coisas estranhas Coisas acontecem. estranhas acontecem, né? É um recurso bem Pitoresco, pouco né? comum, né? Mas é isso que o Chico falou, o Deus Ex Machina que resolve a trama, né? Foi um recurso um pouco criticado, porque como é um filme construído num tom realista, como a Cris falou, muitas pessoas esperavam por uma conclusão também realista. Como é que ia concluir todas aquelas histórias naquela fervura, né? Eu fiquei passando, imaginando... Mas você não acha que elas concluem? Eu não tenho uma conclusão. Mas sem o sapo, será que elas concluiriam? Eu acho que sim. Enfim, não sei. Eu também acho, eu acho que sim. Eu achei os sapos, eu vejo de uma maneira simbólica mesmo, como um momento em que aquilo chega num ponto de quase de delírio mesmo, de uma ebulição que ele usa esse recurso visual fantástico para mostrar o ponto em que aquilo se torna muito violento, muito agressivo. Eu interpreto assim, mas tem várias interpretações. Ele se inspirou no autor, que agora me fugiu o nome, dos anos 20 ou 30, que escrevia sobre eventos pitorescos, e eventos quase inacreditáveis que aconteciam e como isso mudava a vida das pessoas. E foi uma referência dele para esse filme, e daí que vem o prólogo do filme. E pode ter também a ver com isso. Como eu disse, é um filme em que ele joga muitos caminhos para você refletir sobre muitas coisas. Eu antes via isso como uma grande qualidade, hoje eu não vejo tanto assim. Acho que é porque eu tô numa fase da vida em que eu busco mais um... pé no chão. Não pé no chão, mas mais eu busco mais dos autores de cinema um domínio sobre o material que eles estão fazendo. Porque eu acho que no fim todo mundo... Tudo é produto do trabalho do diretor, do roteirista. E às vezes a gente considera os filmes que são tortos e que fogem do controle como filmes
muito interessantes, mas na verdade eles só fugiram do controle mesmo. Eu cada vez mais admiro filmes que têm o controle e que são muito interessantes com controle. E eu acho que o Paul Thomas Anderson fez isso na carreira dele. O Trama Fantasma é assim, o Sangue Negro, o Mestre, o Magnolia, quando eu fui rever, agora eu esperava um filme mais consciente do que ele era. E eu percebi que é um filme que tem muitas coisas lá dentro, mas talvez ele tenha perdido um pouco o controle no processo. Talvez. Não sei. Eu fiquei com essa impressão. E aquilo que a gente falou também no primeiro episódio da série, de novo, que os filmes que são mais calminhos e mais tranquilos, menos ousados, e a ousadia eu acho que também tem muito a ver com cada época, né? Enfim, eu acho que eles ficam mais. Eu acho que é mais fácil de eles ficarem. Eu acho que o Magnolia ficou, mas eu acho que ele não tem tanto o mesmo impacto que ele tinha há 20 anos. Mas tem uma influência, não. Tanto que ganhou nossa votação com os nossos ouvintes, claro. Então é um filme que muita gente... filmes ele ganhou disparado. Muita gente gosta muito do filme. E eu entendo, principalmente para cinéfilos que estão começando a ver muitos filmes. É um filme que impressiona muito, né? Pela ambição dele. Como o Pulp Fiction impressiona. Eu, por exemplo, se eu talvez visse pela primeira vez agora, tenho certeza que eu não gostaria tanto quanto eu adoro esse filme. Porque talvez ele tenha ficado mesmo... Eu carrego ele por ter sido desde o começo da cinefilia, por ter descoberto o Paul Thomas Anderson ali, tem várias coisas. Então, eu até evito ficar... Como eu vi muitas vezes, ficar tendo impressões diferentes, porque eu vi tanto, eu sei de cor as sequências, que você já perde a essência. Que vocês que reviram agora depois de muitos, muitos anos, é quase um filme com lembrança que você observa ele de novo. Pra mim, é tipo ver o Pica-Pau de novo, sabe? Tá ali 1 a 2 anos eu tô vendo de novo. É como se você estivesse ouvindo um disco que você ouve sempre, né? Mais ou menos isso. Tá. Então eu acabo... Deixa ele naquela posição que ele tava ali e tá de muito bom tamanho. É isso aí, gente. O Michel acabou de comparar PTA com Pica-Pau. Depois disso, eu acho que... A gente pode encerrar a série de 3 episódios. Vamos fazer o quarto! Oh, meu Deus do céu. Quarto do mais. Pânico. Eu pensei a mesma coisa. Chico, nossos ouvintes estão aflitos, querendo saber nossas opiniões sobre filmes que estrearam nas últimas semanas. E a gente deixou passar. Mas a gente vai, na semana que vem, trazer algum desses filmes importantes. Então vai ter Almodóvar sim e outras coisas importantes aí. Você que tá dizendo. Aguardem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.